Bom dia, tudo bem? Irmãos, eu gostaria de ler aqui uma passagem na Bíblia que eu estava lendo agora e achei muito interessante. É 2 Crônicas, capítulo 16, do 1 ao 9. Vamos lá? Vamos ler comigo? No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, Dan, Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá, a sua madeira, com que Baasa edificara, com elas edificou a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O que nós podemos tirar de lição, sobre esta passagem bíblica? Aqui fala sobre o governo de Asa, Asa era o rei de Judá. E desde que houve essa separação das nações, das tribos, porque antes Israel era um só povo, Mas depois da morte de Salomão veio essa separação, E ficou Judá e Benjamim para um lado e as outras tribos para outro. Então sempre houve essa guerra entre eles. E no reinado de Asa, como Asa foi um bom rei, voltado para Deus, Deus o abençoou em seu reinado, E foram 35 anos ele reinando em paz, Não teve guerra. Durante 35 anos do seu reinado não teve guerra, Deus o abençoou dessa forma, porque ele vivia nos princípios de Deus, Mas, depois de 35 anos sem guerra, aconteceu de o rei Baasa, o rei de Israel, querer confrontar Judá, Rei de Judá. Então aí, quando ele ficou sabendo, ele se desesperou. E ao invés de buscar ao Senhor, de confiar no Deus Altíssimo, de orar, de buscar auxílio em Deus, ele preferiu buscar ajuda do rei da Síria. Só que ele desagradou a Deus, E Deus enviou um profeta, para falar com ele, profeta Anani, E Anani foi até ele e disse: Olha, como tu não confiastes no Senhor, agora haverá guerra em Judá, contra o povo de Judá. Gente, 35 anos
Deus tem cuidado deles. Deus tem abençoado o reinado dele, né? E uma afronta que veio, uma ameaça de guerra que veio, ele se desesperou e preferiu confiar no homem do que confiar em Deus, né? Deus diz aqui, ó: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Deus entregou exércitos tão poderosos. Deus entregou nas mãos deles, eles sempre venceram. Mas chegou um momento que ele não confiou em Deus. E Deus se entristeceu. Deus se entristeceu, né? Aqui diz, ó: pois procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. E o que Deus fala, Deus cumpre. Então, gente, que nós possamos confiar no Senhor sempre, né? Eu não sei o que você está passando agora, nesse momento. Eu não sei porque Deus me trouxe aqui para falar, né? Para trazer esta mensagem. Mas eu quero te dizer que, independente do que você está passando, da guerra que você está enfrentando, pode ser uma guerra espiritual, talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja ao ponto de entregar tudo, de desistir, ou de buscar ajuda, né, a terceiros, a pessoas, a homens que não vão poder te ajudar. Então, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, busque a único que pode te ajudar, a único que pode vencer qualquer barreira, qualquer luta, qualquer batalha. Busque a Deus. Ore, se ajoelhe, conversa com Ele. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma direção, me guia. E não tome nenhuma decisão sem antes ter a resposta de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te responder. E que Ele possa te ajudar no que você tem que enfrentar. Eu não sei. Eu não sei o que você está passando agora, mas Ele sabe. E Ele me enviou aqui para te dizer que aqueles que confiam nele vencem. Aqueles que confiam nele, Ele dá a vitória. Assim como Ele entregou vários reinos nas mãos do rei de Judá, reinos poderosíssimos. Ele é o Deus do impossível. Ele vai entregar a tua vitória. Você vai vencer. Você vai sair dessa situação que você está vivendo agora. Você vai sair. Mas antes você tem que confiar no Senhor. Antes você tem que entregar tudo a Ele. Entrega tudo nas mãos dEle. E confia. Confia. Acalma o teu coração. Tira toda a ansiedade do teu coração. Porque se você está confiando em Deus, você não tem por que se perturbar. Você não tem por quê. Então acalma o teu coração. Fica tranquilo. Porque Ele lá em cima está esperando só que você entregue tudo nas mãos dEle. Tá assim, ó. As mãos dEle tá assim. Esperando você entregar tudo nas mãos dEle e confiar. Entrega e confia. Que a tua vitória é certa. Você vai vencer. E você vai cantar a vitória. Você vai dar testemunho. Porque você confiou no Senhor. Não faça que nem Asa. Não confie no homem. Triste
o homem que confia no homem. Mas bem-aventurado aqueles que confiam em Deus. Então confia nele. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E receba essa palavra. E receba a tua vitória. Em nome de Jesus.